Meu nome é Felipe Anderson, trabalho em vendas em uma empresa de fabricação de alimentos. Estou nesta empresa desde que me formei no ensino médio e estou prestes a comemorar 10 anos de empresa no próximo ano. Havia uma razão pela qual escolhi trabalhar tão jovem. Perdi meus pais em um acidente inesperado quando estava na terceira série. Tenho uma irmã mais nova e, após esse incidente, fomos ambos morar com minha tia, irmã de minha mãe, e seu marido. No entanto, Viviane e eu não gostávamos de nossa tia e nosso tio, porque eles não gostavam de nós. Depois que nossos pais faleceram, houve uma discussão sobre quem nos acolheria. Como meu pai não tinha irmãos e seus pais também eram falecidos, naturalmente, coube à família de minha mãe. Meus avós maternos estavam prestes a entrar em um asilo, então decidiram que a única irmã de minha mãe, nossa tia, e seu marido nos acolheriam. Enquanto minha tia e meu tio lamentavam a morte de minha mãe, eles não nos compadeceram. Além disso, no caminho para casa, eles nos disseram no carro: "Só para vocês saberem, realmente não queremos cuidar de vocês. Não esperem viver tão livremente como antes." Enquanto minha irmã ainda estava na pré-escola e pode não ter entendido essas palavras, eu já estava na terceira série e era velho o suficiente para entendê-las. Fiel à sua palavra, o tratamento que recebemos foi completamente diferente do dado ao filho biológico deles, Enzo. Nunca recebemos presentes de aniversário, e nem mesmo um bolo no Natal. Enquanto Enzo recebia presentes caros, como consoles de jogos, todos os anos, Viviane e eu só recebíamos um caderno e alguns lápis. Eu sabia que o filho biológico dele seria favorecido, mas minha irmã, que acabará de começar a escola primária, ficou visivelmente chocada. Então, minha tia disse: "O que foi? Temos reclamação. Sejam gratos pelo que recebem, seus folgados." Ser chamado de folgado após perder nossos pais e sermos acolhidos por nossa avó, que pelo menos era parente de sangue, foi verdadeiramente doloroso. Em momentos como esses, meu coração doía tanto que eu sentia vontade de chorar. Minha irmã Viviane suportava esses tempos difíceis bem, mas ocasionalmente ela não conseguia segurar suas lágrimas, sempre garantindo que nossa tia não visse ela chorar. Eu só queria de alguma forma salvar minha irmã. "Viviane, quando eu me formar no ensino médio, começarei a trabalhar, então podemos sair desta casa no próximo ano", prometi a minha irmã. E então veio o meu terceiro ano do ensino médio. Chamei minha tia e meu tio para a sala de estar e compartilhei a promessa que havia feito com Viviane. "Decidi começar a trabalhar após a formatura, mas vocês dois são a única família que temos, então gostaria de pedir o consentimento de vocês e que sejam meus fiadores", implorei sinceramente. Sua resposta veio rapidamente: "Está bem, isso é o mínimo que podemos fazer. Leve sua irmã com você. Será um alívio para nós ter vocês dois fora de casa." Embora seu consentimento estivesse impregnado de sarcasmo, fiquei aliviado que tivessem concordado. Depois, com a ajuda do Sr. Francisco, um professor da escola, comecei a procurar emprego. Sendo um graduado do ensino médio, não tinha muitas opções de emprego, mas não podia comprometer o salário porque precisava sustentar Viviane. A busca por emprego foi desafiadora, mas ao me concentrar em cargos de vendas onde poderia ganhar comissões com base no número de contratos que conseguia fechar, consegui uma entrevista. Abordei aquela entrevista como se minha vida dependesse disso, e minha paixão deve ter transparecido, porque me ofereceram um emprego. Foi difícil, mas finalmente conseguimos escapar desses dias infernais. Viviane estava encantada. Até mesmo informei minha tia e meu tio sobre a oferta de emprego, mas tudo o que fizeram foi zombar, dizendo: "Não consigo acreditar que há uma empresa que contratou alguém como você." Eles nem sequer conseguiram fingir um parabéns falso. No dia seguinte à cerimônia de formatura, começamos nossa nova vida no meu novo emprego. Os primeiros dias foram realmente desafiadores, sendo um graduado do ensino médio. Lutei para conquistar a confiança e garantir contratos, lutando uma batalha difícil todos os dias.
No entanto, tive sorte com meus colegas, graças ao apoio deles, gradualmente aumentei o número de contratos e a confiança de nossos clientes começou a crescer. À medida que comecei a garantir mais contratos, os incentivos, que foram o motivo pelo qual escolhi um emprego de vendas, aumentaram, assim como minha renda. Nossa vida anteriormente difícil começou a ter um pouco de folga, e Viviane e eu começamos a desfrutar de dias mais felizes. Meu objetivo principal, além de fazer Viviane feliz, era garantir que ela pudesse ir para a faculdade. Tendo experimentado as dificuldades de procurar emprego e trabalhar como sob pressão de superiores, eu não queria que Viviane passasse pelo mesmo. Para alcançar isso, sabia que precisava ganhar mais. Com essa forte determinação, continuei trabalhando duro e me destacando no meu trabalho. Durante esse tempo, uma mulher chamada Rayane foi transferida para o meu departamento. Sou Rayane. Estou ansiosa para trabalhar com você a partir de hoje, disse ela. Minha primeira impressão foi que ela era uma mulher bonita e educada. Rayane tornou-se minha chefe, sendo a pessoa mais jovem neste departamento. Trabalhar com uma mulher bonita parecia ótimo no início, mas esse sentimento foi passageiro. Você não consegue nem fazer isso direito? Você é tão devagar. É por isso que pessoas com baixa escolaridade são um problema, ela costumava dizer, menosprezando-me e ressaltando que eu não tinha uma formação universitária sempre que eu cometia erros. Apesar de ser apenas 4 anos mais velha que eu e recém-saída da faculdade, ela era tão competente que se tornou a chefe do departamento. Nem eu nem os funcionários mais experientes podíamos dar ordens a ela. Seja pelo ambiente ou apenas pela personalidade dela, Rayane fazia o que bem entendia. Se não gostava de um cliente, ela me passava a responsabilidade, mesmo com meus números de contratos aumentando gradualmente. Sempre que eu trazia mais contratos, ela dizia com desdém: traga mais contratos, seu fracassado. Além disso, ela só cuidava dos clientes principais e pegava todos os bons trabalhos para si mesma, causando problemas para os outros funcionários. Desde a transferência de Rayane, o ambiente no departamento só piorava. O dano se estendia até mesmo aos funcionários administrativos. Ela era particularmente dura com uma funcionária administrativa chamada Thaís, sobrecarregando-a com uma enorme quantidade de trabalho e fazendo-a refazer tarefas por motivos injustificáveis. Sentindo pena do que vi, ofereci ajuda uma vez, apenas para Rayane me bater verbalmente, dizendo: você nem consegue fazer seu próprio trabalho direito e ainda está se intrometendo no dos outros. Se tem tempo sobrando, traga mais contratos. Embora o ambiente caloroso e amigável tivesse desaparecido, eu me agarrei ao meu trabalho pelo bem de Viviane, priorizando a aquisição de contratos sem negligenciar o suporte às empresas com as quais trabalhávamos. Estabeleci um relacionamento especialmente bom com uma grande empresa. No entanto, numa manhã, cheguei ao escritório e o clima estava estranhamente agitado. Espiando, ouvi: é sério. Parece que o Felipe Anderson perdeu um compromisso com um cliente ontem. Ele já chegou. Não me lembrava de tal compromisso. Não estava listado na minha lista de tarefas, que sempre anoto no meu caderno. Mas Rayane estava fazendo um alvoroço, afirmando que era minha culpa. Para esclarecer o mal-entendido, entrei no escritório. Bom dia, disse eu. Finalmente você chegou. Por que você perdeu o compromisso de ontem com o cliente? Ele está furioso. Eles vão cancelar o contrato. É por recém-formados do ensino médio são um problema. Sinto muito, mas eu não fui informado desse compromisso e não acho que seja responsável por esse cliente, respondi. Não quero ouvir desculpas. Você não foi informado, mas seu nome está nos documentos do contrato. Você ainda pode dizer que não foi você, disse Rayane, empurrando os documentos na minha direção. Olhando para eles, meu nome estava de fato em um contrato, completo com um selo, mas eu não tinha lembrança disso. No entanto, não importava o quanto eu tentasse explicar, Rayane não ouvia. Vou relatar isso ao Sr. Braga.
Idiotas como você me fazem chorar. Os que moram no fundo do poço deveriam apenas desistir, ela disse. Mais tarde naquele dia, fui chamado pelo Sr. Braga. Ele parecia sério, um sinal de sua considerável raiva, incomum para seu comportamento normalmente gentil. Já ouvi sobre sua atitude e sua situação de contrato com Rayane, ele disse. Esta manhã, você perdeu um compromisso com um cliente e causou problemas, insistindo que não foi sua culpa. Não apenas estamos perdendo um dos poucos clientes que temos, mas você também está causando problemas para outros funcionários, tornando o ambiente de trabalho pior. Nossa empresa geralmente não contrata pessoas sem formação acadêmica, mas fizemos uma exceção para você por causa de seu entusiasmo. Me senti traído. Parecia que Rayane tinha inventado histórias não apenas sobre esta manhã, mas também sobre minha atitude no trabalho. Quem tinha uma atitude ruim e estava arruinando o ambiente de trabalho era Rayane, não eu. Mas, por ora, eu tinha que explicar a situação desta manhã para o Sr. Braga. Deve haver algum engano sobre esta manhã. Eu não estava encarregado daquela empresa, nem tinha nenhum compromisso agendado. Então como você explica esses documentos? Disse Mr. Braga, apresentando os documentos que Rayane havia mostrado anteriormente, os quais eu não reconhecia. Eu também não reconheço esses documentos. Embora o número de contratos que garanti seja pequeno, eu me lembro de todas as empresas com as quais trabalhei. Entendi, disse Mr. Braga. Eu fiquei aliviado por um momento, mas então fui informado. Você está demitido. Não precisamos de uma pessoa que não queira assumir a responsabilidade por seus próprios erros aqui. Você está sugerindo que Rayane fabricou esses documentos? Qual motivo ela teria para fazer isso? Mesmo que eu acreditasse em você, você tem alguma evidência? Eu fiquei sem palavras. Foi uma vergonha. E assim fui demitido da empresa por um erro que foi colocado em mim. Quando voltei ao escritório para pegar minhas coisas, encontrei o olhar de Rayane. Ela estava sorrindo, como eu havia suspeitado. Parecia que ela de fato tinha fabricado aqueles documentos. Enquanto empacotava minhas coisas, Rayane disse alto o suficiente para todos ouvirem. Se você apenas tivesse admitido, isso não teria acontecido. Naquele momento, fiquei chocado e nem mesmo olhei na direção dela. Depois de empacotar, saí do escritório sem dizer uma palavra. Quando cheguei em casa, Viviane disse: Oi, Felipe, o que é tudo isso? Fui demitido. Forcei um sorriso e disse isso, mas ao ver o rosto de Viviane, todas as emoções que eu tinha reprimido explodiram e eu desabei ali mesmo. Viviane, me desculpe. Sem dizer uma palavra, Viviane ficou ao meu lado, me confortando até eu me acalmar. Depois de recuperar o fôlego, contei tudo o que aconteceu naquele dia. Bem, ser demitido não muda nada. Vou começar a procurar um novo emprego amanhã. Não espero encontrar um lugar que contrate um graduado do ensino médio como eu facilmente, mas eu posso trabalhar também, eu disse. Está tudo bem se eu desistir do ensino médio. Se trabalharmos juntos, podemos nos virar, disse Viviane. Na época, Viviane estava no ensino médio e, como eu tinha prometido apoiá-la para a faculdade, ela estava frequentando uma escola bastante avançada. Perder meu emprego em um momento tão crítico me deixou ainda mais deprimido, pensando que eu não seria capaz de mandar Viviane para a faculdade como esperado. Encontrar um novo emprego foi difícil. Fui rejeitado na maioria das vezes na fase de triagem de currículos e durante as entrevistas. Ser demitido do meu emprego anterior tornou-se um grande problema, deixando um gosto amargo nos entrevistadores. Então, um dia, recebi uma ligação da empresa de onde fui demitido. Era a Rayane na linha. O que posso fazer por você, Felipe Anderson? Você está bem agora? Preciso que você venha ao escritório imediatamente, disse Rayane. Sua voz estava fraca e, mesmo pelo telefone, pude perceber que ela estava exausta. Eu hesitei,
Mas então me lembrei de que não tinha me despedido dos colegas que cuidaram de mim. Pensando nisso como uma chance de fazer isso, decidi ir ao escritório. Ao chegar, a recepcionista, Thaís, me disse para ir ao escritório do CEO. Com licença, eu disse. Dentro estavam o Sr. Braga, Rayane e um homem de aparência distinta que claramente era alguém importante. Obrigado por vir. Este é o Sr. Herrera, CEO da Life Company. Life Company era a empresa com a qual eu tinha boas relações, mas era a primeira vez que encontrava o Sr. Herrera, então não o reconheci. Entendo. Minhas desculpas. Sou o Felipe Anderson e estava encarregado até recentemente. O Sr. Herrera veio aqui querendo cancelar o contrato, eles disseram. Então, Mr. Herrera, que estava em silêncio até agora, finalmente falou. Seu pai, Jorge, trabalhou incansavelmente para nós, e sozinho, transformou nossa empresa em dificuldades. Ficamos chocados ao ouvir sobre seu acidente trágico. Quando soube que você estava encarregado de nossa conta, fiquei realmente surpreso. Como você sabia sobre mim? Perguntei. É porque seu pai, Jorge, costumava se gabar de você e sua irmã enquanto estava vivo. Ele falava sobre como seu filho, Felipe Anderson, ganhou o primeiro lugar na corrida no festival esportivo, por exemplo. Então, toda vez que me lembrava de Jorge, sempre me perguntava como você e sua irmã estavam depois de perderem seus pais. Foi quando ouvi que você tinha sido demitido e vim descobrir o porquê. Nosso contato na sua empresa falava muito bem de você, o que me deixou ainda mais curioso. Ouvi alguns detalhes do Sr. Braga, mas também queria ouvir de você. Decidi que era hora de colocar tudo para fora, incluindo minhas reclamações e explicações anteriores ao Sr. Braga e o assédio intenso da Rayane. Rayane interrompeu, alegando que nunca fez tais coisas. Não invente coisas sem evidências, disse ela. Nesse momento alguém disse. Com licença, posso? Era a Thaís, a recepcionista. Ela disse e colocou um gravador de voz na mesa, que capturou os abusos verbais da Rayane contra mim e outros funcionários. O Sr. Herrera ficou furioso. O que é isso? Esse tipo de comportamento é tolerado nesta empresa? Diante da negação de Rayane e da falta de evidências, o Sr. Braga ficou visivelmente chocado. Rayane, incapaz de refutar as acusações, ficou em silêncio, evitando o contato visual. Aparentemente, o ponto de Felipe Anderson está correto. Ele é um vendedor excepcional. Estávamos considerando um contrato significativo no valor de 10 milhões de reais por causa dele, mas infelizmente Mike foi demitido, observou o Sr. Herrera. Depois de dizer isso, o Sr. Herrera se levantou e disse: Vamos, Felipe Anderson. Antes de sair do escritório do CEO, seguindo seu exemplo, também saí do escritório. Depois, o Sr. Herrera e eu saímos para uma refeição. Fico feliz que o mal-entendido tenha sido esclarecido. Obrigado, expressei minha gratidão. Não vale a pena ficar em uma empresa que não valoriza um funcionário excepcional como você, ele respondeu. Passamos então um ótimo tempo relembrando meu falecido pai, absorvendo memórias nostálgicas. Ao nos despedirmos, o Sr. Herrera perguntou: Você já encontrou um emprego? Ainda não, respondi. Talvez por ter apenas o ensino médio, não tenho sido levado a sério em nenhum lugar. Tem sido uma série de derrotas. Isso é bom, ele respondeu. Venha trabalhar conosco. Encontrar alguém tão talentoso como você, mesmo entre os graduados universitários, é desafiador. Gostaria que você contribuísse para a nossa empresa, assim como seu pai fez, disse Sr. Herrera sem hesitação. Aceitei, dizendo que seria uma honra. Anos depois, me tornei o chefe do departamento de vendas na Life Company, reconhecido como o braço direito do Sr. Herrera pelos meus colegas e pelo próprio Sr. Herrera. Quanto a Rayane, ela foi demitida devido ao assédio que veio à tona e ao contrato perdido com a Life Company. Ela agora está recomeçando em um novo emprego.
Embora o ambiente de trabalho tenha se estabilizado, logo enfrentou dificuldades de gestão devido a uma cultura que tolerava atitudes de trabalho ruins como a da Rayane, levando à sua eventual falência, demissões, renúncias e mudanças de emprego. Orgulho-me das conquistas que obtive por minhas habilidades, não por minha formação educacional. Trabalhar na Life Company tem sido incrivelmente gratificante. Além disso, alcancei meu objetivo inicial de apoiar minha irmã Viviane até a faculdade, e continuamos a viver felizes juntos. Acreditar em si mesmo e se esforçar persistentemente em direção aos objetivos certamente abrirá novos caminhos. Mesmo enfrentando zombarias ou a tentação de desistir, dar mais um passo à frente pode direcionar sua vida para uma direção melhor. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi ridicularizada pela sua sogra, por usar uma prótese de perna, apenas para ser humilhada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.